Alô, águias antarianas! Estamos hoje nessa edição especialíssima dos nossos podcasts que vocês têm acompanhado aí. E hoje, compondo aqui essa mesa maravilhosa, nós temos o professor João Paulo Gugel, de Biologia, a professora Bernadette Fragoso, de Química. Eu estou aqui com vocês, o professor Diego Leitão, e a nossa presença ilustre, o nosso convidado de honra, muito especial, nosso aluno Pedro José, que agora mesmo em agosto vai iniciar medicina na UFC de Sobral. Hoje a nossa conversa vai girar em torno, da experiência do Pedro, de como ele venceu o SISU, de como ele alcançou uma excelente nota no Enem e agora, como é que ele vai entrar na medicina na UFC. Ele vai contar pra gente aqui como é que foi essa façanha, né? Pois bem, primeiro agradecer a oportunidade aí, Fico muito feliz, assim, quando me veio o convite, sem pestanejar, já vim, porque todo o suporte que o Antares me deu, vou ser sempre grato por tudo, Foi vital para minha aprovação, o acolhimento da coordenação, supervisão dos professores, dos próprios alunos. É uma família mesmo que se cria, e para sempre. Aliás, Pedro, já que você falou sobre isso, você chegou aqui no Antares com 15 anos, não foi isso? Sua primeira... Como é que foi? Diz aí pra gente. Eu cheguei no Antares em 2008, eu tinha 4 anos e ia fazer 5, Então, é a vida toda praticamente, assim, de confiança no colégio. Claro, praticamente toda a sua formação, Sim. De estudante foi aqui no Colégio Antares, Exatamente. E sempre indico, sempre luto pelo colégio, porque eu acredito que foi importantíssimo para minha formação enquanto aluno. Pedro, aquela pergunta de sempre, Você conseguiu ser aprovado através do Enem de 2021. Isso. Mas você foi aluno do terceiro ano conosco aqui em 2020. Pronto. Conta pra gente aí o que aconteceu. Exatamente, Em 2020 foi o meu terceiro ano e eu queria direito. Sendo que começamos um ano, Eu sempre fui aluno da turma Alfa e a gente sempre ficava naquela expectativa do terceiro ano Alfa. O ensino médio foi todo bem feito, pelo menos na minha turma Alfa, todos os alunos muito estudiosos, muito bem preparados. E o terceiro ano Alfa começou naquela expectativa e tudo. Quando chega em março, a gente só conseguiu fazer um simulado presencial e estourou a pandemia. E aí foi aquele desafio do EAD, nunca tinha passado por isso. Eu sou um cara que dependo muito assim da sala de aula. Não sabia, mas descobri com o problema. Quando falta, a gente valoriza, Quando acontece, a gente percebe que é bem necessário, assim. E aí eu queria direito e tudo. Me preparava bastante para redação, porque eu sabia que era o que ia me diferenciar, porque particularmente era o meu forte, assim. Peraí, Pedro, fala de novo. Preparava para quê, Pedro? Redação. Redação é importante, então? Muito importante. Fala olhando para aquela câmera ali. Para você que pretende atingir uma nota muito boa e concorrer nos excelentes cursos, assim, principalmente medicina, parta do princípio que a maioria dos alunos vai tirar mais de 900 na redação. Isso aí... Então você entregava fielmente as redações? Entregava. Você frequentava os laboratórios com as nossas maravilhosas corretoras? Maravilhosas. Você escutava as orientações que elas te davam? Sim. Uau, olha só. Pega isso aí, gente. Pega isso aí. E tem uma coisa que está me chamando a atenção aqui também, que você está falando. E essa aqui que eu vou falar, vai doer em muita gente. Estamos aqui para falar a verdade. Muita gente fica pensando... meu filho quer medicina, Será que ele passa em tal e tal colégio? Uhum. Será que eu devo mexer com meu filho, que já vem há tantos anos dentro de um sistema, aprendendo continuamente? Está aqui, passou. Bem, e ele vai dizer, inclusive, como eu citei há pouco, ele não passou no terceiro ano, ele passou... Eu já entreguei já. Já entregou, E ficou no Colégio Antares. Deu spoiler, Mas já deu spoiler, e já vou ficar aqui do lado para poder já ter um médico de família. Gente, o Pedro, eu acompanhei o Pedro porque era um menino que sempre tinha alguma dúvida, terminava aula, estava com uma questão, estava interessado, e eu sempre até uma vez perguntei, Pedro, e a tua base? Mais perto. Tia Berna, o que é mais importante é que minha base é muito boa. A base dele era muito boa. E a base foi daqui, Toda do Antares. 4 anos de idade, Chegou aqui quase que de fralda ainda. Aí, Pedro, vou fazer uma pergunta aleatória. Já tá sentindo saudade do Antares? Tô, com certeza. Não de estar estudando para passar, mas saudade do ambiente? Do ambiente demais. Inclusive, vez ou outra eu comento lá em casa. E quando você for pai... É a primeira opção que você pensa para os seus filhos? Colégio Antares, sem dúvida. Não tem, isso aí eu não... Maravilha, velho. Bom demais. Mas vamos lá, continue aí, dizendo aí. Então, eu focava bastante na redação porque
a redação você pode atingir até 1000, né? Então não são todas as áreas que você consegue atingir essa pontuação tão grande. E aqui na UFC é a média aritmética, então isso aí entra muito na nota final. E aí voltou no final do ano, o Enem foi em janeiro, a gente voltou presencial lá para novembro mais ou menos, e aí eu consegui retomar o foco, estudei bastante matemática, natureza, todas as áreas assim, focando em redação, sempre, que era o meu forte, assim, decorei vários artigos, repertórios e tudo, como de costume assim. Chegou no dia da prova, fiquei muito confiante. Cheguei assim e falei, pai, eu acho que eu vou fechar essa redação. Vou fechar a redação. Ou seja, vem um milzão aí, né? Vem, em direito eu tô dentro, pelo número de questões que eu tinha acertado. E aí passou o tempo, né? Eu nem me preocupei em matricular em outro colégio, porque em direito eu tinha convicção que eu conseguia passar de primeira. Quando vem a nota, umas 3h30 da manhã eu consegui abrir, porque o site fica travando tudo. Todo mundo tinha ido dormir, dos meus amigos. Eu fiquei atualizando, porque eu pensei que vinha ver o 1000. Quando eu vi lá, a nota estava anulada. Eu tinha zerado a redação. Caramba, isso é um choque, hein? Foi... Na mesma hora que eu acordei meu pai e minha mãe, sem saber o que fazer. Depois, quando veio o espelho, a gente descobriu que eu tinha feito uma marcação indevida, né, pessoal? Eu fiz um círculo na linha. Então, isso pode ser interpretado como uma comunicação entre o candidato e o corretor. Uma fraude, né? Como se fosse, né? Sim. Interpreta-se assim. Com certeza. E eu não sabia que isso poderia gerar o zero e nem lembrava que eu tinha feito isso. Era uma coisa que eu fazia nos rascunhos e tal. Enfim, não entendi. Fiquei bastante abatido. Porque foi logo na minha área mais forte, né? E me derrubou, assim. Na mesma hora que eu mandei a nota para nossa antiga supervisora, Leidiane, ela já entrou em contato comigo. Ela, a nossa... A do Papicu. A Leandra, nossa diretora do Papicu. Sim. E aí já entramos numa conferência lá com a Virgínia, de redação, e ela apontou os possíveis zeros. Possíveis razões que me levariam ao zero, né? E aí você na hora identificou assim, caramba, acho que eu devo ter feito isso. Quando ela falou esse motivo, aí, putz, eu não lembro, mas eu acho que foi isso. Se tiver que ter sido, foi isso, porque eu não fugi do tema. Eu não fiz nenhum absurdo na minha redação. Que já era, né? Eu habituado, entendeu? E aí, a Virgínia até se emocionou, que ela viu que eu tava, que tipo assim, era a minha esperança ali a redação, na aula. E aí no final da videoconferência da ligação, a Leidiane falou com a Leandra e falaram comigo, Pedro, a gente tá fazendo um convite para você. A gente não tem uma turma de extensivo, mas a gente vai colocar dentro do terceiro ano alfa. A gente acredita em você, sabemos o que aconteceu aqui, não foi por uma culpa sua, e a gente acredita em você, vamos lhe dar aqui a vaga. Para quem não tá sabendo, quem está nos assistindo e não sabe o que é a turma alfa, né? Por acaso, essa nomenclatura, cada escola tem a sua, são os melhores dos melhores, né? Aproveitando aqui a onda do filme, é o Top Gun dentro do Antares. Sim. Então continue. Porém, como você mesmo disse, né? Não era uma turma de extensivo. Isso. Seriam alunos do terceiro ano e você teria uma vaga dentro daquela classe ali, né? Pronto, exatamente. E aí até meus amigos falaram, cara, vamos para outro colégio, o Antares não tem hábito de extensivo, vai ficar em turma de terceiro ano. Mas eu senti tanta verdade no convite da Leidiane, sempre confiei no colégio, nos professores, no ambiente. E eu fui, foi uma carga bem pesada no começo, porque todo mundo ali veio, poxa, ele não passou, né? Ele tá vindo aqui. Queira ou não queira, você tem isso. Exatamente. Né? Você fica marcado ali, né? Uma pergunta que talvez seja incomum, assim, pra você, como é que foi o emocional nessa hora? Porque, assim, você vai da queda, beijar a lona ali, a ver que zerou a redação, até entrar nessa turma, né, com alunos de terceiro ano, se sentir talvez... Mas os meninos os meninos do terceiro alfa acolheram muito rápido. Mas até entrar, né, Bernardo? Diga assim, até entrar. Eu sei que eles acolheram, foi maravilhoso, a gente estava lá com eles e tudo. Mas diga, até entrar na turma, como é que você ficou? Como é que você venceu emocionalmente essa barreira aí? Eu interpreto como uma das fases mais difíceis que eu tive na vida, assim, porque foi difícil de você se levantar, porque a família inteira colocava muita esperança, acreditava muito, entendeu? E isso eu também. É uma questão natural, né? Resiliência, todos nós sabemos que a nossa vida... E humildade, né, cara? Você vê que ele teve humildade, porque assim, muitos alunos poderiam até se vangloriar, porque recebem convites para bolsas em turmas marketológicas por aí. Pois e ele não, ficou onde estava e, sabe, com muita humildade, perguntava, conversava com a gente. Pois é, e aí depois eu entrei no Antares, começou EAD, depois eu vim presencial, os meninos me acolheram super bem.
Os professores, muitos me conheciam. Eu não tinha tido aula, por exemplo, com a Berna, mas adorei, assim, foi uma síntese, uma energia muito boa. Tem quem não gosta não, cara. Pois é. Maravilhosa. A Berna é A maravilhosa. imperatriz da química. Exatamente. E aí, falei com a Kátia, você podia ficar durante a tarde. Então, eu estava bem focado, assim. Como assim ficar, Pedro? Ficar o quê? Estudando. Pronto. As aulas acabavam, às vezes, durante a manhã. E eu queria ficar na biblioteca estudando. Então, eu ficava até de noite, que era o horário que, para quem não sabe, eu moro em outra cidade. Era o horário que minha mãe saía do trabalho, me buscava e a gente ia. Então, eu passava o dia estudando, fazia simulados. Morou no Antares. Morei no Antares. Pedro, Isso aí. Pode quem ter quer certeza. passar tem que estudar, Tem que afinal de estudar. contas, né? Exatamente. Você estava fazendo o que tem que ser feito. Gente, tem que fazer o que tem que ser feito. Eu né? sei que Estudar. pode parecer meio clichê, ainda mais dentro de um podcast, mas aquelas frases assim de sair da zona de conforto é fundamental. Tudo isso procede Aliás, bastante. Seja o protagonista de si mesmo. Eu acho né? que tem inclusive uma outra conotação para essa zona de conforto. O tempo todo eu quero aumentar a minha, você quer aumentar a sua, vocês querem aumentar a de vocês. Agora eu só consigo aumentar a minha zona de conforto em saber mais uma língua, em poder viajar para outro país, em ter mais dinheiro para alguma Sim. coisa, em ter a profissão que eu quero, se a gente realmente pagar o né? bendito do Tem preço. que ter o esforço, né? E quando fala pagar o preço e o cérebro da gente é cheio de pegadinhas, e quando fala em pagar, já fica... Ele não entende que é simplesmente fazer o que tem que ser feito. O Exatamente. Pedro é um cara que fez o que tinha de ser feito da melhor maneira, utilizando o que está lá na Bíblia escrito, humildade, resiliência. Cara, e teve o melhor acompanhamento. Ele teve a melhor equipe de professores do lado dele. Quando eu digo melhor equipe, eu não estou dizendo que é a equipe melhor só porque tem um maior conteúdo. Não é isso, não. É fraternalidade. Ah, sem Você dúvida. encontrou na Berna uma mãe, Sim, com certeza. encontrou em professores mentores, figuras paternas aí, que trouxeram para você o alento que você precisava, né? Pois é. Então fica assim até uma dica que é o seguinte, eu via o conteúdo em sala de aula e quando chegava em casa eu já ia para as questões, assim. Focava bastante nas questões. Se você tem dúvida de onde guiar e focar, eu acho que em todas as matérias a gente fala, não, humanas é só ler, ir para a teoria. Eu discordo. E eu acho que, assim, um dos meus motivos de sucesso, assim, foi ter feito muita questão. Eu fiz a apostila do ano Isso eu passado, desse ano, fiz bastante questão e isso aí é o norte, assim, para quem quer saber e tudo. Pedro, uma coisa que já ficou clara para mim aqui. Você frequentou os laboratórios, fez todas as redações, ouviu as mentorias dos professores de redação, mas eu me lembro também, Pedro, que em todas as minhas aulas você estava presente. Sim. E eu não ouvia falar que o Pedro escolhia uma aula aqui, outra aula ali. Boa. Outra coisa, você fazia questão de ser o primeiro a chegar para fazer o simulado. Comenta um pouquinho sobre essa coisa das aulas e dos simulados. Vamos lá. Pronto. Tem gente que escolhe aula, escolhe dia para faltar. Eu, assim, todo dia, se tivesse aula no sábado, eu queria vir. Por quê? Porque eu acho que o ambiente da escola, ele te estimula a estudar. Exatamente. Então, eu assistia a aula, já ficava motivado, queria render se o professor estivesse corrigindo ou vendo alguma coisa. Eu sempre otimizava meu tempo, porque em ano de pré-vestibular, tempo é escasso. Então, tentava Tempo é aproveitar. Remia o Isso que tempo, você né? falou, cara, otimização de tempo, gestão de estudo, isso é a palavra do momento. Exato. Se o aluno não souber como gerenciar o tempo dele, ele não ache você que tempo de estudo se mede em horas de relógio. Aham. Não é isso? Exato. E isso, Otimizar, saber o que você tem que estudar. Tem gente que... Como estudar, né? Como? Parar de ficar estudando só o que já sabe, porque é mais confortável para a cabeça. exato. Então, eu fazia as questões e, por exemplo, se eu visse que eu estava errando bastante, fazia mais questões. Me guiava pelas aulas. Por exemplo, humanas, eu via aula de manhã e acompanhava a teoria e já ia para as questões. E todas as matérias assim também. Questão de simulado. No meu ano, né, a gente ainda estava com a questão dos simulados online. Online, né? Então eu falei com a Kátia, eu e o Enzo. Um abraço pro Enzo aí se ele estiver escutando. Enzão, vai estar aqui em breve, hein? Enzo passou Hoje- para direito na Não, UFC, outro foi sucesso colega aí dele do- na Traz. Outro sucesso aí do extensivo, né? Sem Outro dúvida. sucesso. E foi seu colega no extensivo, na turma alfa, né? Exatamente. E a gente falou, Kátia, tem como desenrolar um presencial? E ela também já queria fazer. Doido pra fazer, gosto de fazer as coisas e tal. E aí ela fez. Então a gente teve uns 2 ou 3 só simulados presenciais. E eu fazia questão no dia, eu ficava da manhã tenso, ficava me preparando, porque ia ser o simulado presencial. Era como se fosse fazer o Enem ali, né? Exatamente. E as pessoas me perguntam dicas de como ir bem no simulado, como vai ir bem no Enem, como vai Como no vai no simulado. simulado. E a minha dica é, simule.
faça o que você faria na prova. Faz o mais real possível, o né? mais real possível. Cara, sabe que você me falou uma coisa? Acho que eu não contei pra vocês ainda não. Eu acho que eu passei no vestibular, dentre outras coisas, ter estudado e tudo mais, mas porque eu tive a sorte de fazer a minha prova, não era Enem ainda, era vestibular da UFC mesmo. Uhum. Sim. Eu fiz a prova na minha sala de aula. Isso deixou Foi de, maravilhoso, né? deixou Tava de super ser o tranquilo, vestibular à para vontade. ser uma prova global, parcial, como outra qualquer. E a quantidade de simulados que você faz, você tá tão habituado com a linguagem, com o tipo de questão, você sabe que em química vai cair orgânico. Você sabe que em biologia, tirando as de botânica, que é uma surpresa para todo mundo, vai cair o mesmo padrão de questão. Humanas, vai cair o mesmo tipo de questão quando você chega Porque você já está Você acostumado a torna só resolver. mais um, né? Eu sempre Vixe, digo, tá se igual você está simulado. resolvendo as questões, a cabeça começa a identificar os mecanismos de resolução. Uhum. Então é um treino, é uma repetição. Isso, exatamente. Show de E bola. aí, Pedro, estamos chegando aí no fim. Aí eu já estou pensando aqui, né? Vamos lá. O seu Enem que valeu a aprovação em Pronto. medicina. Como é que foi agora abrir o SISU? Como é que foi fazer a prova? Pronto. Como é que foi ver as notas, né? Isso. Primeiro, eu foquei bastante no que eu tinha ido mal, então eu foquei bastante em natureza. Foi um dos meus focos. Então eu fiz a estratégia de prova voltada para melhorar os meus déficits. E assim, saí do primeiro dia muito contente, satisfeito com o meu resultado. Fui muito bem. Em humanas, Em humanas, linguagens e redação, linguagens e né? redação. Saiu lá bem. Bem, muito bem. E no segundo dia também mantive a média que eu fazia no simulado. Eu falei, pronto, então aqui agora é o seguinte, pode ser que eu tenha uma nota que me qualifique para medicina. Uau. E desde então eu sempre queria o Pois direito. é, isso que eu queria saber, era o direito. Aí. Isso. Quando eu fiz o Enem, tem um hiato ali entre o Enem e quando sai o SISU. Uhum. Aí eu pesquisei, consegui estudar bastante o que o médico fazia, como é que funcionaria a faculdade de medicina e consegui me identificar dentro da profissão. Me encontrei assim, quando eu entendi que eu podia fazer aquilo, acendeu uma luz assim. Aí quando veio o SISU, a nota final, aí foi emocionante. Uau. E a redação? Veio a nota que A nota esperava? da redação veio e não veio anulada, né? Então, veio 920 aí, que pra Top. mim foi Excelente maior nota. que 1000. Excelente. esse A 920. propósito, Pedro, vou fazer uma pergunta aqui que a gente não combinou, Certo. então fica à vontade, tá? Se você puder, compartilha conosco o número de acertos em cada área e a nota que você obteve, né? Se Certo. você puder. Certo. Em linguagem eu acertei 35 questões. 35. Vai copiando aí, João Paulo. E a 35. nota foi 700. O número de questões e a 699. nota final, a média final. Média final, beleza. Em humanas foi o meu melhor. Foi onde eu fui melhor. De 45 fez quantas? Fiz 44 Rapaz, 44. das 44 questões de 45 de humana, aquela prova louca que o pessoal fala, né? Pronto. E aí, natureza, que era o meu Calcanhar de fraqueza, Aquiles. Eu aumentei 10 questões de um ano pro outro e fiquei com Muita coisa. 35 questões. É e muita coisa 35 também. pra mim foi uma vitória isso. Matemática, Excelente. fiquei com 37 questões. Minha redação foi 920. Tô anotando aqui, viu? E a média final foi 798,62, que deu pra me 700 e? 98,62. Ele decorou Que até a que vírgula. me qualificou aí pra UFC em Sobral em medicina. Que maravilha. Maravilha. Uau. Cara, eu fiz aqui, eu recebi aqui do Além, o Além aqui do lado, algumas anotações. Um Além Catiano, né? Ele falou aqui assim, ó. Ela colocou aqui para nós que foi anotando ali frutos do que você falou. A gente está levando para o nosso aluno. O nosso aluno está assistindo esse podcast ou ouvindo lá no Spotify também. Vai saber, né? Gravar o que é importante daquilo que você falou, que é ouro que você falou aí para eles, ó. Então vamos lá. Não escolheu aula para assistir. Eu vejo, e vocês veem também, gente que escolhe. E às vezes, não precisa ser cara de pau não, de sair da sala. Tem cara de pau que abre a apostila e fica fazendo questão de outra matéria no meio daquela. E tem a ilusão, filho, tá? Se você não é neurocientista respeitado de Harvard, tá? Nem eu sou, mas eu estou passando a informação de quem é. Você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo quando uma delas é estudar. Você consegue ouvir um podcast e estar na esteira da academia, beleza. Mas estudar, você só consegue fazer isso. Não com mais nenhuma outra atividade. Então você não escolheu aula. Ele botou aqui, não escolhi aula, fez todas as redações, não faltou aula nenhuma, tá certo? Teve a humildade de perguntar, ele tirou todas as suas Fez os dúvidas. simulados. Fez os simulados e praticou as suas redações.
Você deu uma aula aqui, show, uma consultoria. Agora tem uma ideia e ajudar quem quer passar, né? Criar aqueles Instagrams. Não precisa de dica mais nenhuma aí não. Já o Pedro já deu todas as dicas. E agora está se preparando, vai começar em agosto então, né? Isso, em agosto já participei de alguns simpósios, né? Que são eventos que eu posso participar, porque ainda estou no S0, né? Que é o semestre 0. Sim. Ali. Em agosto começa, já tá com o apartamento lá, que eu vou lá pra Sobral, bem friozinho lá, inclusive, mais frio que essa sala. É mais perto, o Diego falou num podcast aqui anterior que o sol fica mais perto lá. É, não sei como é que é lá não. É uma protuberância terrestre mas assim, 5 aqui. da tarde fica uma delícia. Sobral. Não, Depois gente, de é 5 delicioso. da tarde fica Sobral massa. é muito, muito Mas bom. assim, Vai tomar um cafezinho lá no beco do cotovelo, pronto. é verdade. Tô adorando o projeto, assim, e vou me sentir. Já tô ansioso pra começar. Mandar um abraço pra Thaís, que também passou. Thaís está convidada, intimada para vir aqui e também, ela vai Thaís. ser minha veterana lá em Sobral, porque ela passou Ela já no tá lá, primeiro né? semestre. Ela né? já tá lá, é verdade. Também fruto do Antares aí. Então outro anota sucesso. aí, Enzo e Thaís vão estar aqui em breve com a gente, fazendo um Anotado. podcast incrível, inspirando os alunos, né? Anotado. E ficamos por aqui. Excelente. Pedro, sucesso, viu? Obrigado. Que você obrigado. continue sendo esse menino maravilhoso aí, que Deus te abençoe ainda Lembre de mais. nós, Muito quando for obrigado. médico, viu? Queria agradecer demais por toda a minha trajetória no Antares e agora no final do ensino médio a todos os 4 aqui presentes. Eu agradeço demais, assim, minha vida foi impactada demais por Você vocês. pensa em fazer Muito ortopedia? Já pensou assim? Pra ajudar os professores. A Kátia tá toda torta É, ali. né? Tô precisando, né? Tem que ajudar a bichinha. Ah, Pedro, nós é que agradecemos. Obrigado pela disponibilidade, viu? Top. Tenho certeza que os nossos Pedro, alunos você vão é 10, adorar Obrigado, Ben. acompanhar esse podcast com o Pedro José, o PJ. Tá solteiro, Pedro? Tá solteiro? Quem? Meu Deus! Tá na pista, liga agora, 011 1406, receba já. Pedro José. Virou Tinder. Valeu, beijão, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente.